É difícil eu errar. Com essa frase, a gente inicia o 16º episódio do podcast Fatia do Futuro. Sabem quem falou essa frase? Matheus. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele. Nos sigam nas redes sociais, @podcast Fatia do Futuro no Instagram. No YouTube também a gente está. Cris, como é que é o joinha lá? Isso aí. Compartilha com os amigos, compartilha com os colegas de trabalho, com o time de futebol. A gente está precisando ser conhecido. Muito boa noite, Cris. Hoje, Adriana Nunes Machado, competentíssima arquiteta, dona de empresa, com desafio grande pela frente. E Matheus Souza, Lajeado Imobiliária, é isso, Matheus? Lajeado Imóveis, Lajeado ou @Lajeado Imobiliária e presidente do Lajadense. Presidente do Lajadense. Quer que eles se apresentem, Cris? Pergunta como faz, explica como faz. Eu gosto de te botar em frias, então. Está gelada. Então, já conheço esses dois cidadãos aqui, mas então como a gente vai proceder? Para não esquecer de nenhuma informação, algo que vocês gostariam de falar, a gente vai pedir que vocês, né, brevemente, falem um pouquinho de vocês, pode falar, né, de família, profissionalmente, os desafios, e que passe aí para os nossos ouvintes e telespectadores, né, palavra difícil, para conhecer um pouquinho mais de vocês. Começando por ti, então, Adri. Beleza. Bom, inicialmente, muito obrigada pelo convite, né? Um projeto tão bacana como esse aí merece ser muito divulgado. E também me sinto lisonjeada, né? Porque ver os nomes que vocês já trouxeram aqui, muitas referências aí na cidade, na região, enfim. E nacional, né? Agora, recentemente, pelas gravações que a gente viu. Então, eu sou Adriana Nunes Machado, sou arquiteta, sou natural de Lajeado, então tenho a minha vivência toda aqui, né? Saí para estudar, me formei na URGS em Porto Alegre, mas retornei. Então, comecei a minha empresa um ano depois de formada, né? Estagiei aqui. E comecei a minha empresa na sequência. Então, hoje, no ano passado, a Mura Arquitetura completou 15 anos. Né? Então, tenho muito orgulho assim, de poder dizer nós somos em 5 arquitetos e uma estagiária. E o pessoal foi ficando. Né? No ano passado, a gente mudou até o quadro societário. Então, incluímos a Carolina Bassi. Aí somos Camila Simalert e eu, sócias. E, ano passado, então, abraçamos aí a Carol Bassi como nossa sócia, que começou como estagiária. Isso para nós é motivo de muito orgulho, né? Então, eu penso que já se fala bastante aí que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Então, a gente acredita muito nisso. Sempre gostei muito de pessoas, sempre fui muito curiosa, né? Então, assim, eu acho que isso embasa muito do meu trabalho, de quem eu sou, né? A própria questão do voluntariado, né? Mencionaste a questão do desafio. Então, o desafio esse ano é a presidência da Expovale e Construmóvel, né? Eu estou presidente da Expovale, André Damiani da Construmóvel. É um desafio que a gente tem pela frente no mês de novembro. Muito bem. Bastante assunto pela frente. Tem. E não esqueceu o vice-presidente da CIL? Estou vice-presidente de relações com associado, isso aí. Já tem uma caminhadinha dentro da CIL aí. Muito bem. E o senhor, seu Matheus? Então, meu nome já falou, acho que é isso então, né? Acho que Cris e Márcio, muito obrigado pelo convite, né? Fiquei bastante contente aí, não conhecia de fato assim esse podcast Fatia do Futuro, e aí quando o Márcio me convidou, eu fui olhar também, fiquei surpreso, da mesma forma que a Adri, né, que também a gente já se conhece há um bom tempo, né, e já cruzamos por vários eventos e tal, sempre tem um papo legal aí, ficamos horas, às vezes conversando em pé, porque querendo ou não, arquitetura e corretagem imobiliária, eles têm alguma afinidade, né, alguma até vou dizer assim, bastante, né. Eu sou casado há 26 anos, né? Tenho 2 filhos, o Eduardo e o Vicente. Né? Minha esposa se chama Luiziane, mais conhecida como Lude. Nós ambos somos naturais aqui de Lajeado. Vivemos, somos criados, trabalhamos, criamos toda a nossa vida aqui. Então, eu trabalho no ramo imobiliário também há 26 anos, né? Praticamente, logo que eu casei, já entrei no ramo. E há 15 anos, 16 anos vai fazer agora, em março, eu constituí a Lajeado Imóveis, né?
Então, de uma trajetória de corretor de imóvel, em imobiliárias, autônomo, freelancer, parcerias. Então, em 2010, decidi abrir a Lajeado Imóveis, unidade modesta, todos os móveis e cadeiras emprestados. Até tem uma história do André Damiani, que a gente tinha assim, um vínculo bem bacana no início, ali, bem no início da DNW, né? E aí ele fez a minha primeira mesa de escritório, ele me deu de presente, né? Oh, que legal. Então, a gente também tem uma circulação muito tranquila aí por todos os meios, né? Na área, no pessoal dos arquitetos, engenheiros, construtores. Então, eu sempre tive essa facilidade de me dar bem com muitas pessoas e com vários setores aí do mercado lajadense. Então, esse sou eu, né? Casado, empresário, tenho orgulho de ser corretor de imóvel e atualmente hoje a gente tem a imobiliária dividida em 2 operações, né? A locação, que fica aqui na Germano Berner 318, a gente conta lá com 10 funcionários hoje, atuando, né? Numa carteira de locação bem impactante aí, com muitas locações que eu falo emblemáticas, né? Nós temos hoje na nossa carteira supermercados, auto centers aí de grande expressão nacional. Nós temos também grandes lojas de redes aí, farmácias. Então, nós temos um pool de imóveis comerciais alugados. Nós temos, graças a Deus, a confiança de vários empresários e investidores dos maiores aí junto em nossa carteira. Isso faz com que a gente cresceu e a gente conseguisse sair dessa... a gente fala... A gente era desconhecido e criou um certo protagonismo. Depois, com o tempo, eu precisava fazer alguma coisa nova, mas eu não sabia o quê. E aí, então, eu decidi convidar minha corretora mais antiga, Ana Cláudia, para virar minha sócia. E nós abrimos uma operação só de vendas e um atendimento totalmente voltado para a venda, desde o ambiente até a forma de trabalhar, lá na loja 105, no edifício 300, no São Cristóvão. Então, isso foi um grande acerto, por isso que eu falei, dificilmente eu erro. Mas quando erra também, né, sai da frente. Mas são questões que a gente vem trazendo de estudo de mercado, noção, né, cálculo de locação pela tua operação, tudo que a gente proporciona para o cliente para dizer se vale a pena ou não aquele ponto, que às vezes não é só o lugar bonito, não é só a esquina direta, é também o que vai influenciar tu estar ali. Se tu depende do pedestre, depende de passagem de carro, se tu vai ter estacionamento, se tu vai ter apoio, o que vai fazer, né, o teu negócio virar. Então, diante disso, eu tive convicção. Depois de fazer cálculos, convidei ela aceitou, a gente virou sócio. Hoje tem lá uma empresa voltada para venda que tem um ambiente já pronto para atendimento em questões individuais, em questões coletivas. Então a gente fez lá um negócio bem rentável, muito bacana, e a gente conseguiu aumentar ainda mais a nosso mercado, né? A gente conseguiu entrar mais em construtoras, atender melhor os nossos clientes, e aí faz com que uma coisa reflete na outra, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue vender para investidores, a gente consegue abastecer de produto a nossa imobiliária na parte aqui de baixo. Então fica nesse jogo interno, né? Nessa questão de meio, vamos dizer assim, meio aquele italiano que veio para o Brasil lá antigamente, né? E depois ele ficou milionário e é meio parente do Supla. Agora me escapou o nome, mas ele foi um dos mais ricos do Brasil numa época, vendia banha e tal. Então é nesse sentido, né? Ele fazia tudo o que precisava para ele, para os produtos dele, para a venda dele, né? A mesma coisa nós. Então a gente consegue se subsidiar em várias coisas. Às vezes vendendo imóveis de quem está alugado, precisando capitalizar, né, colocar o dinheiro de volta. E ao mesmo tempo, às vezes as pessoas comprando e logo precisam alugar. Então nesse sentido, hoje a gente tem aí um protagonismo aí na cidade. A gente consegue atuar lá em cima. A gente é uma equipe de 7 pessoas. Então, quando junta tudo numa festa de fim de ano, fica bonito, fica bacana. Sempre convido os cônjuges para prestigiar, para mostrar como é a nossa empresa, como a gente trabalha, como a gente gosta de ter todo mundo junto, entendendo o ambiente que é, o ambiente familiar, né? Então, as pessoas vêm com seus cônjuges, confraternizamos juntos, festejamos juntos, e aí a gente consegue saber que a pessoa, quando ela sabe que a esposa ou
o marido vai trabalhar conosco, realmente está numa empresa familiar, numa empresa séria, uma empresa honesta, uma empresa com princípio e valores. Então, esse é o Matheus de Souza. Muito bem. Para demonstrar a nossa alegria, o nosso carinho por quem vem para essa bancada, a gente providenciou um mimo e a gente quer presentear vocês. Mas olha que lindo. Gente, que lindo, Personalizado. personalizado. Com a minha foto, André. Sim, para não esquecer, todo dia. Que Imagina. lindo, gente. Muito obrigada. O Matheus foi Olha. difícil ele escolher a foto dele. Ele mandou umas 8 fotos. Exato. E no final Poxa, eu que escolhi delicadeza, ela. que legal. 10 a 8 fotos. É difícil de o Márcio errar também. É difícil, Marcelo. Olha só, olha aí. Ela ficou bonita. A Que foto. legal, gente. Ah, Muito obrigada. obrigado. Ficou bem bacana mesmo. Sensacional. Amanhã, quando vocês forem tomar um cafezinho no escritório, né? Sem dúvida. Ou na imobiliária, bota lá, marca nós e a Isso, gente compartilha. E a Legal. nossa foto vocês entregam para todo mundo que vem aqui? No Gosta início, a de gente até engraçadinho. pensou em colocar a nossa foto, a minha e do Cris, né? Mas aí, ó. Todo dia o pessoal ia olhar e falava, puxa vida, de novo esses dois. E deixar de tomar café, E né? aí iam deixar de tomar café. Do ladinho aqui. Um selo. Que legal. Muito obrigado. Muito bacana. E tu não falou sobre a tua novo desafio, né? Tudo é lajado pra ti, né? Tudo é Tu lajeado. não quer vir trabalhar comigo aqui na Lajado Consórcio também? Lajado Consórcio. Ou daqui a pouco trabalhar, não, ser o dono também, né? Então, quem sabe, né? Tá de presidente também do Lajadense agora? Atualmente eu estou presidindo aí o Conselho Deliberativo do Lajadense, né? O Lajadense era uma coisa, uma instituição até afastada de mim mesmo. Eu, em época de moradia aí com os meus pais, né? Quando eu era criança, adolescente e tal, eu morava ao lado do Clube Esportivo Lajadense, do antigo Estádio Florestal. Então, meu avô trabalhou ali como caseiro, né, como zelador. Alguns tios meus até tentaram desenhar, arriscar uma base, mas eles tinham que trabalhar, eles precisavam colocar comida para dentro de casa, ajudar o vô e a avó. E aí, então, eles tiveram que ou ser pedreiro, ou ser taxista, que nem meu pai. Então, a gente sempre veio de uma família, mas bem humilde mesmo, né? Então, com muito esforço para conseguir alcançar suas coisas. Mas o Everton Giovanella, ele como cliente lá na imobiliária também, ali em 2020 ele me procurou, porque eles estavam assumindo um clube, o Alexandre Sebem precisou entregar a direção, porque ele também estava com muita coisa, e nesses acordos foi feita uma nova eleição e eles ganharam as eleições e me convidaram para fazer parte, então, da diretoria. E aí eu, como eu sou um expert em quase tudo, né, eu entrei na área de marketing, achando que era a coisa mais fácil que poderia se fazer dentro de um clube. E que Coisa boa. coisa boa que foi. Agora, quando eu vi que recai tudo em cima do marketing, a prospecção, a captação de recursos, eu podia ter duas saídas, né? Ou dizer, valeu, mas eu tenho um filho doente em casa e, né, mentira, inventar uma história triste, ou, vamos arregaçar as mangas e assumir. Então eu fui buscando conhecimento, fui ligando para amigos que trabalhavam em outros clubes, fui falando com amigos meus que trabalhavam como patrocinadores e apoiadores de esportes e fui montando o meu jeito e a minha forma de trabalhar, até pela experiência que eu tinha já com a imobiliária, que ela tinha 10 anos, né? Porque eu sempre procurei e tive que fazer mais com menos. Eu nunca tive sobrando e nunca tive opções assim, agora tu tem um investidor aqui, que tu tem grana. Não, eu sempre ou fazendo sem ter ou muito pouco para fazer. Então o Lajadense entrou para mim e caiu que nem uma luva, era a mesma coisa. Nunca há dinheiro no Lajadense. Então a gente foi usando criatividade, usando de uma nova forma de venda dos patrocínios, consegui implementar algumas situações que hoje está andando sozinho aí, as mãos aí da Dani Malman, aí, a filha do Marcão da CBM. E aí, com o tempo, passando aí duas eleições, eles me convidaram para subir e participar da vice-presidência do Conselho de Administração. Então, eu estava no comando do Lajadense, onde o Marcão era o presidente de fato, né, que representava o clube e a gente. Mas todas as decisões correm entre os 5. E aí, com o tempo, o Faquineto, que era do Deliberativo, precisou sair. A vida dele foi para Porto Alegre, ele não tinha mais o que fazer aqui, e faltava um nome e uma chapa para compor
essa presidência, né, e assumi o Conselho Deliberativo. Então, como eu vi que isso estava ficando mais não tão fácil de encontrar, coloquei meu nome à disposição e aí assumi, então, fui aclamado aí presidente do Conselho Deliberativo, que nada mais é que cuidar realmente das ações de administração, né? A gente busca prestação de contas. Então, para mim também foi uma parte boa, porque o lajadense ele dá muito trabalho. Quando tu está na administração, e assim como a Adri falou, é um trabalho voluntário, né, tu te doa o tempo. Agora, neste momento, estão em 6, 7 lá no escritório do Marcão, em reunião, né, debatendo a rainha da Expo Vale, né, para representar o clube. Fico bem feliz. A possibilidade de nós termos uma outra entidade fazendo parceria, como o Nacional fez, do Emerson, poder novamente representar o clube em ligas serrana e campeonato federativo aí, de sub-15 e sub-17. Então, são coisas que tem que definir e tem coisas que tem que realmente botar a mão na massa, que é, por exemplo, o campo, que a gente está fazendo todo um reparo no campo, no gramado, arrumando dreno, fazendo tudo o que tem que fazer para ter um gramado de acordo em dias de chuva. E isso custa dinheiro, então tu precisa de doações, precisa de captação. E aí essa parte eu estava um pouco mais desgastado mesmo, eu estava um pouco cansado. E aí eu então vi uma situação de permanecer no clube, permanecer ajudando, e fui para o Deliberativo, né, onde a gente tem ali alguns eventos, que agora o Márcio fez um aí especial, que foi o nosso rodízio de pizza, foi fantástico, fabuloso. Vai ter agora, dia 27 do 2 novamente, né, Márcio? Isso aí. E aí todo mundo se apoia, participa, e o lucro é realmente para ajudar o clube a pagar algumas coisas, algumas situações, e assim a gente vai indo. Nós vamos ter o campeonato provavelmente no segundo semestre, então nós temos o tempo para buscar patrocínios de camisa, já tem alguns fechados aí, e o trabalho vai funcionando assim. Então, em função, o pessoal me pede, por que tu tá lá ainda? Questão agora mais é de honra mesmo, né? Porque dificilmente eu largo alguma coisa que eu começo. Então, eu comecei, passei, sou presidente, acredito que dentro da família já meu avô máximo que foi um roupeiro, então eu já evoluí, né? Já consegui uma evolução boa, né? Eu tenho uma boa... comecei a aprender a gostar do clube, comecei a aprender um pouco mais da história do clube. E, de fato, a ideia é organizar ele financeiramente, organizar a infraestrutura dele, para daí sim a gente galgar aí uma vontade que a gente tem de subir para a primeira divisão, mas quando subir organizado, né? Para ficar. É isso aí. E clube envolve essa questão de senso de pertencimento também, sim, né? Então, sim. acho que essa identidade que a gente nos faz trabalhar mais. Eu faço parte lá do clube também, do Conselho Deliberativo, então a gente vê muita gente envolvida voluntariamente mesmo, né? Um trabalho gigantesco para recolocar o clube no lugar onde ele já esteve, né? De uma forma responsável, né? Não gastando mais do que se arrecada, isso é muito importante. Há uns 4 ou 5 anos ou mais, isso vem acontecendo. Às vezes as pessoas pensam, pô, mas o clube não cresce, não contrata, coisa e tal. É que tem uma responsabilidade financeira muito grande para que o clube pague as dívidas que tem, né? E cresça de uma forma sustentável, né? Fazendo esse parênteses, ouvindo tu falar que tu dificilmente larga o que tu começou, então a dona Lude pode ficar tranquila. Tudo junto há 30 anos. Tudo junto há 30 anos. Então, para largar do Matheus, só se a senhora quiser, dona Lude. Adri, Lajeado, embora bastante industrial, ela respira arquitetura, ela respira construção civil. Acho que vocês, principalmente do escritório, há muitos anos já vivem um momento mágico também. Né? Como tu enxerga a cidade, assim? E depois o Matheus pode complementar, né? Essa onda da construção civil, o que isso representa para a cidade e para vocês como profissionais? Vamos lá. Eu costumo dizer, né, com quem está próximo, a gente vive numa bolha, porque Lajeado, a gente consegue usufruir de uma qualidade de vida muito alta, né? E nós temos um povo muito empreendedor.
E a construção civil, ela é um reflexo disso, né? Então, ela é a base, ela sustenta muitos setores, né? Ela faz com que a economia gire, desde o fornecimento, desde a mão de obra, né? E aí é outro desafio, né, crescente que nós temos aí, temos um grupo dentro da CIL discutindo isso, essa questão do desafio da mão de obra. É para todas as empresas, né? Mas a construção civil, ela tem isso muito latente. E a gente tem os desafios, Lajado é uma cidade interessante, porque nós estamos começando a ter desafios de cidade grande, ao mesmo tempo temos a sensação, né, ainda aquela proximidade e aquele aconchego de uma cidade menor, e ao mesmo tempo começamos a ter mais variedade, mais opções de tudo. Somos uma cidade universitária, temos, né, indústria, ainda que menos área, muito menos, mais serviços hoje, né? Eu via o número de empresas também nas reportagens mais atuais, serviços ainda predomina, mas o nosso comércio é muito forte. E a arquitetura reflete tudo isso, né? Na realidade, eu costumo dizer espaço é o reflexo do que são as pessoas. Então, a arquitetura, ela traduz o que as pessoas buscam. Então, eu gosto muito de comportamento das pessoas, entender o comportamento de consumo delas, e a arquitetura aqui, ela reflete muito isso, né? Todos os nossos hábitos, quando a gente buscava digamos assim, vistas, nós estamos verticalizando. Agora, né, existe a questão dos condomínios, as pessoas buscando mais tranquilidade, segurança, mais espaço, pé no chão. Então, nós temos todas essas oportunidades numa área muito pequena, numa área muito concentrada ainda, né? O Matheus vai poder falar melhor disso também, com relação à área da cidade, mas eu sei que nós temos muito a evoluir, sim, mas nós temos uma qualidade de vida absurda aqui, e eu acho que a gente tem que levantar as mãos para o céu, porque, né, pelo povo que temos, e, enfim, pelos planos, pelo planejamento que está sendo traçado também, né? A gente está discutindo agora esse ano, então, 135 anos de Lajeado, vendo vir à tona tantos debates aí, né, acerca de mobilidade urbana, que é um grande desafio por conta do crescimento, né? Então, tudo que não se planejou lá atrás, agora está refletindo, está gerando consequências, como a gente resolve. Então, isso passa por uma série de questões, né? Não apenas burocráticas, formais, mas também de impacto na vida das pessoas, né? Então, eu entendo que, na realidade, se a gente tem essa compreensão e se abraça e debate, e eu vejo que aqui a gente faz muito isso, e eu acho que o voluntariado também reflete essa vontade de fazer acontecer, de botar a mão das pessoas se envolverem nesses debates, de fazer acontecer e de darem também a sua contribuição, de serem ousados, né? Então, quando a gente vê as pessoas... eu tenho uma ideia, eu faço para que as pessoas vejam essa solução diferente. A arquitetura é muito disso. Sim. Né? Então, tem uma solução de automação diferente. Eu faço e faço com que as pessoas conheçam essa solução. Tem um revestimento diferente. Eu vou aplicar e as pessoas vão entender como ele é, vão gostar disso, elas vão ter experiências. E eu acho que nós somos uma terra de muitas experiências. Pessoas também que têm, digamos assim, uma régua alta de... Eu entendo assim. Nós temos um pessoal que tem esse senso crítico, e isso é bom, porque faz subir a nossa régua cada vez mais e faz com que a gente, né, se esforce, siga se esforçando. Temos profissionais muito qualificados, e eu falo desde a base, fornecedores, profissionais, né, arquitetos, engenheiros, construtoras, imobiliárias. Nós temos aqui um nível absurdo e, inclusive, reconhecido nacionalmente. Sim. Então, eu acho que isso é reflexo da nossa gente, né, do que nós fazemos enquanto pessoas aqui e do nosso empreendedorismo. A Adri comentou na fala dela que Lajeado, não que isso signifique, né, mas ela é real, de certa forma, uma bolha. Né? No melhor sentido, né? No melhor sentido, isso aí. Na área da construção civil, Matheus, a gente vê muita construção. Isso pode, em algum momento, trazer algum problema para a cidade, no sentido de, puxa vida, será que tem espaço para tudo isso? Tem mercado para tudo isso? Enfim, não vai ficar ocioso daqui a um tempo? Sabe, Márcio, Cris, essa é a pergunta que, quando eu vou em algum lugar público, uma festa, um encontro comercial, empresarial e tal, é uma das que mais me pedem, né? E a minha resposta, basicamente, é sempre a mesma. Se fosse assim, uma percepção de tão, dizer assim, o que vão fazer com esses prédios que as construtoras A, B, C e D estão lançando, estão fazendo, estão entregando e tal, aonde está esse povo? E aí, em cima do que a Adri falou,
as pessoas são exigentes, as pessoas têm a régua alta, né? Eu vou falar, e um dia eu te chamei, né, para isso. As pizzarias iriam abrir? Abre uma hoje, daqui a um tempo abre outra. Sushi. A SEAT, Gustavo Adolfo, por exemplo, eles iriam estar buscando espaço cada vez maior para poder absorver essa quantidade de alunos? As escolas de educação infantil, há tanta reclamação que no município falta, né? Verdade, não é? Vocês concordam? E nós temos as particulares que a prefeitura ainda compra a vaga e elas também estão hoje com seus espaços praticamente tomados, né, que tem qualidade, que, como o Adri falou, nossa régua é alta, então, independente do preço, tu quer qualidade para o teu filho. Então, tu tendo em vista, começando lá de trás, um hospital capacitado que nem o nosso, aí nós temos aí escola de educação infantil, aí nós vamos para o ensino fundamental, a maior escola estadual da região é aqui em Lajeado, né? E aí nós temos também várias escolas municipais de ensino fundamental. Vamos aí para a gente ficando em fila para poder entrar no Érico Veríssimo e no Castelo Branco depois. E aí tu vai hoje pedir uma vaga no SEAT, no GA, no Madre Bárbara. O pessoal está com muito aluno, né? Bastante aluno. Dito isso, qual a sensação de que essas pessoas vão fazer um ensino superior na Univates? Elas vão querer continuar sua vida aqui depois de adulta, elas vão querer, então, ter um terreno, ter seu lar, alugar seu imóvel no primeiro momento, contratar um arquiteto, poder confraternizar com uma pizza, planejar seu futuro com um consórcio. Então, quando a gente olha esse panorama, a gente entende que nós temos ainda um longo caminho de produção de habitação, de produção de unidades para investimentos. Eu arrisco a dizer que em torno de 20 anos a gente vai conseguir manter essa mesma batida. Por que não mais? Porque eu não consigo projetar tanto assim. Eu, há 25 anos atrás, eu estava trabalhando numa imobiliária e em Lajeado tinha 7, 8 imobiliárias e 30, 40 corretores. Hoje eu tenho uma imobiliária, trabalham comigo praticamente mais 5 corretores. Nós temos no setor de locação, que trabalha no ataque de locação, mais 4 pessoas, né, que fazem o trâmite da locação para poder locar. E eu tenho hoje pelo menos 60 CNPJs que estão ao meu lado, trabalhando na mesma parte, ou com locação e venda, ou só com venda, ou só com locação. Nós temos hoje 4 administradores de condomínio. Lá atrás, quando eu comecei, era só a antiga WSP, que ela foi vendida, mas então de uma administradora a gente virou hoje em 4. Né? Então, quer dizer, a coisa está fluindo e não tem como estancar. A Adri comentou, Lajeado é um polo, é uma qualidade de vida incrível. Com a abertura da duplicação da 386, né, eu acredito que o governo estadual está pecando com a duplicação da RS 130, mas nós temos aí uma facilidade próximo do aeroporto. Eu ia mencionar isso. É 2 toques, tu está no aeroporto, está na capital. Né? Na Serra não é tão longe tu ir se tu for pela 448. Né? Tu chega na Serra Gaúcha aí de uma forma bem tranquila, ponto turístico, no caso, falando. Então, a gente está... Do litoral também não é longe. Então, a gente está numa situação muito confortável, cruzado por 2 rodovias. Né? Querendo ou não, a 386 hoje é uma fonte de riqueza para nós, porque as pessoas param aqui, Lajeado está bem centralizada, está bem localizada, e aí nós temos então universidade com bom conceito, empresas de destaque nacional, né? A gente nunca pode confundir, por exemplo, uma empresa de balas e guloseimas que tem que estão aí entre as melhores, as empresas com maior receita, achar que é a maior empresa do mundo. A gente tem um equilíbrio aqui em Lajeado que as empresas que a gente trabalha, que atuam no segmento de âmbito nacional, elas não são as maiores no Brasil no seu segmento. Nós temos outros polos em Caxias, Erechim, até para Porto Alegre, Canoas, que têm empresas muito maiores que a gente trabalha aqui. E que no Brasil, então, daqui a pouco, elas podem até ser quase que imperceptíveis. Mas agora, para nós aqui, elas geram muita riqueza. Como a cidade ainda é pequena, e geograficamente ela é pequena, ela
ela gera muita riqueza, né? Tanto as de guloseimas, como a de bebida, como a de alimentos, e mais do que a gente tem por perto, né? Em Arroio do Meio, em Cruzeiro, em Santa Clara. Então, a gente tem assim, essa virtude de ter municípios colados ao lado. O que falta para nós desenvolvermos ainda mais, e espaço ainda mais, é realmente um trabalho público, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu vendia, em 2000, terrenos no loteamento Verdes Vales, que a construtora Zagonel e loteadora Zagonel fez, eu chegava lá na Sabiá, estrada de chão, né? Barro, poeira, cascalho, uns cascalhão gigante, e aí eu parava no entroncamento e dizia, lá é Carneiros, lá é o campo do Corinthians de Carneiros, e a esquerda aqui tu vai descer, um dia a gente vai ligar lá para Arroio do Meio, né, que vai dar no Forqueta, e aqui à direita nós vamos cortar, vai abrir, vamos atravessar e ligar até lá na BR-386 pela Alberto Miller. E tudo sempre parecia conto do vigário, falando o termo assim, ninguém acreditava, né? Passado anos, hoje a gente nem se lembra como era. Então, coisas assim, por exemplo, por que demoraram tanto para abrir a Alberto Miller? Né? É muito impacto ambiental, ok, tem que cuidar, mas demorou para abrir. Nós poderíamos ter descentralizado muita coisa antes, se tem essa Avenida Alberto Miller aberta. Né? A Univates dependia deles, ok, mas já tinha que ter aberto. Agora, no meu entender, está demorando essa da Alberto Miller dar sequência. Outra coisa, nós temos uma Bento Rosa, uma Rio Grande do Norte, que elas já deviam ser também trabalhadas para fazer esse anel viário. Isso tinha que ser pauta. A outra coisa que demorou muito, a Benjamin, poxa, olha o entroncamento que é quando tu sai às 6 horas aí pelo presídio, né? A mobilidade urbana para nós, ela afeta muito, mas se ela tivesse feito uma projeção organizada, e aí tu imagina que já tivesse aberto a Benjamin ali, rasgando o Jardim Botânico, nós estávamos também, sabe, mais folgados aqui de espaço. São Bento, Santa Clara, a mesma coisa. Dito isso, as pontes. Eu fiquei abismado de nós achar que a gente precisaria de uma ponte, Cruzeiro outra, Estrela outra, Arroio do Meio outra. Cara, nós precisávamos de todas as pontes. Todas. Todas as pontes. Se eu quero ir para Estrela por Carneiros, né? Eu tinha que ir. Se eu quero ir de Cruzeiro, eu estou lá em Cruzeiro, eu quero ir para Estrela, eu tenho que ir. Se eu quero estar na 386 e eu gostaria de não pegar BR por questões de segurança e ir até Estrela, eu teria que ir. Sabe? Essas questões, né? A ponte de Arroio do Meio ali, o Lucchesi fez a de ferro, a outra saiu. E a outra, cadê? Né? Da do lado da de ferro. Então, são essas questões que a gente traz que Lajeado poderia crescer muito mais. Desculpa, quando tu fala isso, me dá coceira nos pés, literalmente, porque, enfim, conversa para um outro episódio mais polêmico, mas Lajeado, tudo bem, cresceu rápido, mas o poder público, pensou muito pequeno, né? Durante alguns anos, em função de tudo que tu falou, né? É o que eu falo, as consequências. Né? Isso, então, e hoje se reflete, né? Eu fiquei muito tempo não, mas eu fiquei um bom tempo, enquanto vereador, numa pauta que a gente ela nem deveria existir, que é a acessibilidade mínima para o acesso às calçadas com rampas, né? Então, é uma pauta que a gente não tinha nem que, enfim, ela deveria acontecer. E aí eu fico imaginando não, e eu falava, e muitas vezes as pessoas achavam que eu era o chato, que eu era o isso ou aquilo, mas como o Lajeado perdeu uma oportunidade há 5, 6, 8 anos atrás de pensar grande, né? Com vias abertas, largas, com fluidez no trânsito, com um planejamento bacana, né? Em função disso, acho que a gente perdeu, mas enfim. Então, concluindo a pergunta que o Márcio fez sobre aonde nós vamos, se nós temos capacidade, eu digo que sim. Como eu falei, hoje nós temos praticamente 800 corretores trabalhando, que conforme vai dando o nosso reflexo de trabalho, de venda, até na própria locação, eles vão acionando outros setores. Questão de arquitetos. Então, por exemplo, a Adri fez um trabalho junto à Sorverbon. Na época, a Sorverbon foi nossa parceira num ponto comercial. E, na sequência, nós locamos uma outra loja, né, do mesmo investidor.
E na hora ali a gente já disse, olha, tem o pessoal da Muram, que já tem mais ou menos a metragem, já entende como é que foi o funcionamento aqui do prédio e tal, e a Adri foi lá e fechou o negócio com eles e conseguiu fazer toda a parte de arquitetura, design interior lá da loja. Né? Então, começa a fluir outros setores. Daí da Adri vai para o moveleiro, vai para os acabamentos, e aí começa a gerar isso que gera, né? Arabesco forte, Andrea Fine forte, Delu forte, obra, material de construção, Costaneira, e aí começa daqui a pouco setorizar em outros, né, que já vão pegando outras beiradas ali. Né? E aí nós temos empresas, iluminação, parte elétrica, nós temos áreas fortes, por exemplo, Ferros Castro já pega a região toda, né? Já vai encampando isso aí, nós temos empresas de esquadrias. Então a gente consegue fazer toda essa parte, vidros, né? A gente consegue fazer toda essa parte. E isso é importante porque tudo que excede aqui, que nem o pessoal dos vinhos falam lá em Bento, né? Não, a gente só vende o que sobra. Então, a gente consegue atender a nossa demanda e a demanda externa. Nós temos várias empresas que atendem em Porto Alegre, né? Na parte de imóveis e litoral, na parte país exterior já, né? Então, a gente tá conseguindo também levar para fora a nossa força. Então, lá de fora, o pessoal vê que Lajeado, mesmo com um PIB não assim muito significante, mas a gente consegue gerar recursos, gerar situações para fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais. É aí que eu digo, hoje, se em Lajeado lançarem aí 500, 600 unidades e tiver vai ter venda. Tem que ter venda. É renovável. Eu já estou com 50 anos, tenho tanto tempo de ramo. Daqui a um tempo eu já estou... Alguém vai estar no meu lugar, ou a minha mulher vai tomar meu posto. A Adri também está trabalhando, daqui a pouco ela vai ter que se puxar mais e mais e mais e mais, porque vai vindo gente nova, com sede, com vontade. Eu abraço a galera nova. E aí essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Eu também estou com meus filhos tentando buscar, inserindo eles na empresa para isso. Então a gente faz essa jogada para realmente continuar na luta e continuar atualizado no mercado. Então, assim, as pessoas fazem essa pergunta e às vezes olham e eu fico pensando... O que o Bino Bettiolo deve pensar, então? Que ele tem a Jeep, a Ram e a Fiat. E aí ele tem que vender carro aqui. O que ele pensa, então? O que a gente vai falar da J Sport, que tem que vender carro, a moto mecânica? Todo mundo tem que vender carro. E a gente tem que vender imóvel. A gente tem que alugar coisas, né? Se nós fosse nessa batida, a Adri já ia entregar os tacos, dizer assim, se vai acabar daqui a um tempo, isso não tem, eu vou largar. Mas não, a gente é uma cidade jovem, a gente tem 135 anos. Porto Alegre tem lá 400 e lá vai bomba, né? Santa Cruz tem mais de 150, Caxias nem se fala. Então a gente tem tempo. Né? Na época que eu fui na formatura da minha esposa na Unisc, que ela se formou em Educação Física em 98, eles recém tinham feito o teatro deles para aquele auditório, né? E lá na época, nossa, era o auditório da Unisc, né? Hoje, aí a Univates vem... Há quanto tempo? 10 anos? Não. Mais. O teatro. Mais de 15, eu acho. O teatro? Não tem? Uns 15 anos. Aí. Vamos falar 15 anos, né? Uma arquitetura contemporânea, moderna, né? E tal, tudo muito bonito, com vidro e só que eles tiveram que fazer agora. A Unisc não vai botar abaixo aquilo que está lá, né? Eles estão usando. Então, tudo é novo para nós. Né? Nós estamos falando, então, por exemplo, que 22 anos depois, a Univates teve o seu auditório, seu teatro. Enquanto que Santa Cruz já teve 20 e poucos anos atrás, se tornou universidade antes. Então, essas questões a gente vai conseguindo fazer que Lajeado é uma cidade, no meu entender, jovem, com pessoas jovens, empreendedoras, e que colocam muita força e mantêm boa parte do recurso aqui. E aí faz com que a economia se movimente, né? Exato. Existe um outro fator aí também que eu acho bem importante, que é mais focado na fase que a gente vive, né? Querendo ou não, a gente vem de um desafio aí climático, né? As cheias, querendo ou não, nos deram visibilidade nacional. Então, isso por si só, num primeiro momento, colocou Lajeado no mapa,
por um motivo ruim. Porém, contudo, entretanto, também nos colocou, nos deu projeção nacional pela virada de chave que nós conseguimos dar aqui, pela nossa resiliência e pela superação. Pela força do trabalho. Pela força do trabalho, né? Então, quando as pessoas vêm de fora, elas se surpreendem com um lajeado. Então, né? Tenho amigos aí de outros estados, vêm para cá, gente, mas aqui teve água. Sim, estava nessa altura. Gente, mas está recuperado. Então, isso, claro, nós temos muito a fazer, muito a recuperar, mas a volta que nós já demos, isso por si só também prova o quanto nós somos capazes, né? Prova a nossa competência e também fez com que o turismo tivesse uma atenção que até então não estava tendo. Né? Então, vamos nos voltar para o Rio. É uma ferida, mas ao mesmo tempo ele é uma potência. Né? É uma oportunidade. Poxa, olha que legal, na Santos Arruda, o parque, as pessoas estão realmente se apropriando desse espaço, né? Tudo que aconteceu no Natal lá, as pessoas usufruindo, vamos virar a chave, é uma outra realidade. E também as pessoas começam a ver também o turismo de negócio, que já existia, mas cada vez mais com novos empreendimentos, com novos hotéis, né? Com novas oportunidades, novos negócios, restaurantes, né? Toda essa cadeia dos eventos, querendo ou não, também impulsiona o turismo. E eu vejo que as pessoas têm tido um outro olhar para isso, né? E aí no setor, claro, da construção civil, as pessoas, esse olhar para o Airbnb, esse olhar para a locação, ele começa também a tomar uma outra proporção. E isso também é interessante, né? Então, as pessoas vêm porque elas querem conhecer, aí elas veem que é um polo atrator de investimento, sim, pela localização estratégica que nós temos, né? Pela proximidade dos outros polos. Então, eu só vou ter que discordar de uma coisa que tu falou. Pode discordar. Que algumas empresas ainda têm o faturamento, podem ter o faturamento pequeno, embora eu acho que nós temos indústrias com um faturamento altíssimo. E nós temos empresas que são referência nacional e mundial. Então, pelo conhecimento que é produzido aqui pelas empresas, pela busca incessante, assim, pela excelência, eu diria assim que dentro das empresas, nas práticas de performance dentro da empresa, em todos os setores, hoje elas estão entre as melhores do mundo nos seus setores, né? Seja software, seja de doce, nós temos aí, seja de refrigerante, né? Nós temos empresas que são referência, e eu acho que isso também é algo característico daqui. Quando o capital ele fica, né? O capital intelectual, eu digo, a gente consegue resultados sensacionais. E isso também nos qualifica, né? Então, acho que contagia. Né, vocês falando tudo isso aí, nesse fim de semana eu fui pro Lourdes, né? O Paleta Atlântida. Isso. Então, tu pega o que... Quando tu vai, tu já começa a reparar um pouco, quando tu tá indo na BR, tu já vê placas de grandes empresas, tudo de Lajeado. Peguei desde uma Valecross, uma Fruc, uma Ferros Castro, começo a olhar os outdoors de cidades, de empresas que são daqui e que são referência, né? Que fazem com que as pessoas venham ter um olhar para cá. Daí tu chega, né, na cidade, por exemplo, de Capão. Capão hoje é uma cidade que está praticamente só vertical. Agora, tu pega Xangri-Lá, tu começa a dar uma volta e muita casa. Então, o pessoal daqui, construtoras daqui da nossa cidade, já estão construindo condomínios. Em Capão, Xangri-Lá. E eu vejo o Lajeado também, ele tem um pouquinho de tudo isso aí. E se tu for pegar, que tu comentou antes do Bino, né? O Bino, Caxias do Sul, melhor do que aquele polo lá. E o cara veio trazer a empresa dele e botar aqui. A maioria se tornou referência Lajeado hoje dentro das empresas dele. Porque talvez hoje ele seja quase que uma matriz, porque tem tudo aqui. Então o pessoal de fora enxerga um Lajeado gigante, né? Pela capacidade de mão de obra das pessoas, a educação. Se bem que falta muita coisa, falta. Mas eu vejo assim que muita gente de fora está pensando assim, e agora está crescendo, né, tu falaste ali antes, na parte de que tu está hoje da Expo Vale, vai pegar agora a região não vale num total, né, que nem o Cristo. Agora estão inventando um outro, vai ser em Venâncio, o Gaúcho, né? É o Gaúcho do chimarrão? Eu acho que é o Gaúcho. Então, o Gaúcho é o Arroio do Meio. E as pessoas estão crescendo. Venâncio e Acuia. Santa Clara, eu ia muito para Santa Clara na minha infância. Hoje Santa Clara está virando uma cidade... Estava lá hoje à tarde. Linda, a cidade está linda. Muito bonita. Né? Cruzeiro está se reerguendo, que sofreu um pouco, mas está se reerguendo em algumas partes. E Lajeado ali, eu vejo muito o teu trabalho nas casas ali pro lado do Benoit, né? Muita casa que tu faz, casas bonitas. Conventos, hoje virou uma mini cidade. Então, eu acho assim, falaste, tem 800 corretor, mas tem mercado para todo mundo.
Obviamente que alguns vão trilhar um tempo, né? Todo mundo quer surfar aquela onda, mas os bons vão ficar. E tem espaço para crescer todo mundo. Com certeza. E eu acho que, assim, né, dando uma continuidade nesse assunto de vocês falar um pouquinho também sobre isso, né? A gente teve no episódio anterior 2 arquitetos, né? Mas queria ver de ti um pouco, assim, o que é hoje o teu foco de empresa, né? Antes de falar de Expo Vale, o teu foco de empresa hoje é casa, prédios... Vamos lá. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso no meu Insta, porque existe uma discussão, né, sobre ser especialista ou generalista. E hoje, nós da Muran somos generalistas por quê? O meu cliente ele pode chegar por 2 meios, né, CPF ou CNPJ. Então, a gente trabalha com arquitetura residencial, comercial, corporativa e institucional, predial e interiores. Então, se o meu cliente chega para projetar sua casa... Eu vou conduzir o trabalho com ele, eu conquisto esse cliente, quando ele tiver o negócio dele, for construir dentro do negócio dele, ele me contrata. E vice-versa. E isso acontece direto. Então, o meu cliente é o CPF e o CNPJ. Então, por isso que a gente acabou também abrindo uma gama maior de setores, né, que a gente atua. E a institucional, escolar, né, Madre Bárbara, nosso cliente aí de muitos anos, de mais de 10 anos. A gente também fez um projeto para o SEAT, né? Então a arquitetura escolar também está na nossa veia. A arquitetura comercial, nossa, Carmelito, Sorvebon, o próprio Grupo A Hora, a gente fez o estúdio lá também, né? Onde acontece a rádio. Então, assim, a gente tem isso eu acho que é o que é interessante em termos da nossa profissão, assim, no que se refere à nossa profissão. E eu escolhi a arquitetura porque eu não queria rotina. Então, a gente não tem rotina no nosso trabalho. Todo dia é um programa novo, é um desafio novo. Então, hoje, a gente tem eu diria que é uma bênção de poder trabalhar sempre com algo diferente. E aí, por isso que a gente consegue entender muito o comportamento e a qualidade da construção civil aqui, né? Porque a gente consegue refletir através dos nossos fornecedores. Enquanto tu falava essa questão do pessoal de fora, Caxias, a gente é muito abordado por empresas de fora, de fornecedores de fora, enquanto arquiteto, né? Porque como a gente especifica produtos, então empresas e lojas de outras áreas nos abordam muito para oferecer, para mostrar, né? Então, isso também cresceu, querendo ou não, com tudo que aconteceu, né? Claro, também por uma necessidade de ampliar mercado, porque as cheias afetaram muitas cidades. Então, todo mundo teve que sair da sua área, né, da sua zona de conforto e prospectar novos mercados, mas também por conta de nós temos uma cidade com poder aquisitivo considerável e que investe. Então, isso que é interessante é que as pessoas valorizam a qualidade de vida e elas investem. E nós temos colegas profissionais assim de outras cidades que vêm conversar com a gente. O que vocês fazem em Lajeado para convencer o cliente a investir em interiores e em fachada, em predial, né? Porque, às vezes, os municípios ou investem só na fachada, ou não querem investir dentro, né? É muito interessante essa troca. Não, Lajeado é uma cidade onde as pessoas querem viver bem. E eu acho que isso qualifica o nosso trabalho. Então, isso passa por eu entender continuamente sobre tecnologia, para eu entender sobre compatibilização de projeto e, sobretudo, uma coisa que a gente se preocupa muito da Muran é na questão da agilidade do atendimento. Eu acho que as pessoas, cada vez mais, porque a régua aqui é muito alta, nós buscamos essa excelência de atendimento em termos de agilidade, em termos de soluções, né? Então, assim, do que a gente consegue oferecer de solução. Enfim, eu acho que isso faz com que todo o processo seja leve, né? Porque construção por si só, às vezes as pessoas já trazem, principalmente reforma, já trazem às vezes alguns, como eu vou dizer, umas memórias afetivas não muito positivas, né? Alguns traumas de obra e tal. E a gente tenta deixar esse processo o mais leve possível, né? Envolve as pessoas dentro desse processo, se elas assim desejarem. Se não desejarem, quiserem só a chave, também nós temos solução. Então, eu acho que é muito disso, assim. Hoje eu não tenho, então, um foco em um setor, mas o nosso foco está no cliente, né? Na experiência de atendimento que a gente é capaz de proporcionar. Muito bom. E tu, seu Matheus, uma pergunta, né, que relacionada ao meu trabalho também, que eu vejo uma grande dificuldade hoje, né, do ticket alto, virou a falta de crédito. Como vocês das imobiliárias, assim, tu tá vendo esse mercado, essa falta de crédito no mercado, a dificuldade de vender produtos que a Adri finaliza lá uma casa de 2 milhões, 3 milhões.
Como vocês estão encarando esse desafio? Olha, quando a gente fala aí em crédito e a gente diz assim, ter como financiar ou ter crédito para comprar numa loja de material de construção, né, para fazer no boleto, ou o banco te dá até um cartão de crédito, isso cada vez está mais difícil. Tá? Infelizmente, o Brasil, culturalmente, tem essa questão aí de jogo de azar. Tá? Isso faz com que prejudique um pouco, né? E também o imediatismo de tu ter algumas coisas logo, né? Roupa, carro, fazer festa e comprar coisas supérfluas. E isso faz com que as pessoas elas vão se endividando. E uma coisa que antigamente se honrava muito, que era o tal do CPF, né? Se alguns ainda se lembram do que é, hoje tá tranquilo, deu uso da Adri, daí a Adri também já foi o dela, mas o Cris é nosso parceiro, faz o nome do Cris, e aí nós vamos indo, né? Então, esse desafio, como é que a gente faz? A gente busca logo, né, num primeiro momento, já separar e tentar buscar logo ter essa informação, se a pessoa tem ou não capacidade financeira de assumir ou o aluguel ou uma aquisição aí junto a um banco, uma instituição financeira, né? Então, das primeiras indicações nossa é essa. Então, a gente tem ferramentas, também tem o CDL, o SPC, o Serasa, que a gente busca informações comerciais, ainda faz essa questão um pouco mais manual, mas de cara, sim, a gente faz dessa forma, separa logo. Agora, dá para se dizer assim que está muito difícil achar pessoas que não estão negativadas por algum motivo, né? Ou deixaram uma conta de luz para trás, ou uma de água para trás, ou estão enroladas com o FIES, ou perderam foram fiador de alguém lá atrás, ou, sabe? Então, hoje, as pessoas também estão vindo de fora, nessa quantidade, nós temos pessoas que vêm aí de outros países, de outros estados, e isso também não é mais como era antigamente, então nada mais em Lajeado é como era antigamente. Eu não vou mais chegar lá na antiga oficina do pai da Adri, né, seu Reni, e falar, conserta aí para mim, depois tu vê lá. Não, isso hoje não dá mais. Né? Isso hoje não tem mais como. Porque tu não sabe quem é que está entrando lá. Certo? Tu não tem mais aquela... eu me lembro do Cris, que nós jogava juntos, estudou, o Márcio morou ali a vida. Não tem mais isso. A gente não tem mais aquele hábito de viver em comunidade, ou a juventude tá ali, ou os pais se reunirem numa capela, numa associação, num clube. Não tem mais tanto, é muita gente de fora. Médicos vindo de fora, arquitetos vindo de fora, né? Sim. Então, esses profissionais estão, e aí essas pessoas estão entrando. Então, lá tu tem que ter o cuidado. Mas ainda existe pessoas que zelam pelo seu nome, ainda existe pessoas que sabem que quando querem comprar o imóvel ou querem alugar o imóvel, entendem que elas vão passar por essa triagem, né? Então, a nossa busca é por essas pessoas. Eu não posso lutar para limpar o teu nome. Tu já tinha que ter vindo com ele, ok, né? Então, mas esses também têm um mercado na cidade. Existe um mercado em Lajeado que atende esse público. E eu prefiro ir pelo outro lado. Então, como é que a gente faz? Provavelmente a gente não olha a aparência ou o status ou como ela chega, e sim a gente busca entender, diante de uma anamnese, né, o modo que ela vem, o modo que ela quer, qual a economia que ela tem, o que ela já procurou, o que ela entende de financiamento, ou quando ela quer morar, vem em qual empresa, por exemplo, IMEC, Docile, Fruc, BRF, são empresas que diretamente as pessoas vêm nos procurar, porque vão trabalhar ali, elas vêm de São Paulo, vêm de fora, né? Agora a Medical Sun também está vindo numa batida legal, aquele de Estrela. Então, assim, teoricamente, essas pessoas já vêm um pouco mais tranquilas, né, nesse sentido. Então, depois tu consegue organizar. Mas é assim, é desafiador. Tu conseguir pedir as informações para poder depois dizer, não vai rolar, ou, né, dar uma outra solução. Então, assim, em função de tudo que a gente vê de casas de apostas online, jogos online, né, jogos de azar, o que for, as pessoas querendo o ganho rápido, o ganho sem o trabalho, essa cultura que tem, de repente, alguma classe, alguma parte da sociedade, ela dificulta o seu crédito no futuro,
né? Porque tem gente que fazendo empréstimo para poder apostar, né? E aí depois fica negativado. Então a gente tem essa preocupação. Eu vou numa loja, vou na Renner, estouro a banca lá, depois azar. 5 anos passa rápido, né? Então é difícil, mas tem que ter. A gente tem que ter esse meio e cada um faz a sua estratégia. Eu tenho uma, não posso revelar aqui porque nunca sei quem vai assistir. É um programa que tem uma audiência boa, né? Podcast bacana. Aí quando eu ver, eu estou entregando o ouro pro bandido. Mas a gente faz, a gente consegue selecionar. Também temos parceiros, né, que são nossos correspondentes bancários, que nos ajudam nessa situação também, né? Mas depois que passa por tudo isso aí, que compra o seu terreno, que consegue aprovar um financiamento, ou compra imóvel pronto, ou vai construído, aí vem para o setor, né, de projeto, do sonho, de como faz, como não faz. Aí já é outra pegada, né? Daí a arquiteta vai lá e diz, então aqui está o projeto, tu compra aquele ali, ó. Né? Isso aí. Aquele ali tu compra, tá? E aí, ó... vai que é tua. Mas não é bem assim, mas a gente sabe que nem tudo que... Né, a grama do outro nem sempre é mais verde, né? Sempre é mais bonita, mais macia. Tudo é difícil, mas eu sei que também eles passam com o serviço deles, porque chega lá, né, às vezes a pessoa tem que parcelar, e aí tu parcela, não parcela, no início da obra, no fim do projeto, tem que ser meio... Né? Tem que entender a realidade do cliente. E aí tu tem que entender a realidade, aí também vai a questão, e eu sei que muitos arquitetos também não fazem essa pesquisa de Serasa e tal. Graças, né, a Deus não tem problemas com isso, isso é ótimo. Então, os clientes são... então a gente sabe... Mas sim, já ouvi colegas falando. Então tu tem que saber lidar com essa situação, ela é do nosso dia a dia. Não dá para vender ou alugar para todo mundo, né? Tem que ter um critério muito bem estabelecido, porque é o teu negócio também. São as regras básicas, né? Do empresário. Tu tem que te munir de todas as formas, né? Onde tu vai ter segurança. Todo prejuízo é prejuízo. É muito a questão do nicho onde tu atua, né? Então... E a gente é que nem a Adri falou, generalista também. Infelizmente, Lajeado, raramente tu consegue... Tem alguns que conseguem nichar em área rural, em só lançamentos, né? Agora, nós ainda estamos trabalhando de uma forma geral. A gente vende terrenos, a gente vende loteamentos em implementação, nós vendemos lançamentos, nós vendemos imóvel pronto, imóvel avulso. Então, a gente consegue atender uma grande gama imóvel aí. Novo. Que quiser. O que a gente busca para cadastrar no nosso site, que é lajeadoimóveis.com.br, né, a gente normalmente ou a pessoa veio até nós ou algo similar àquilo foi solicitado. Então, a gente vai, se 1, 2, 3 pedir aquela tipologia de imóvel, provavelmente vai atrás e às vezes vem a mais, né? Então a gente deixa cadastrado ali já para fazer a divulgação e tal, né? Este ano nós teremos a Expovale Construmóvel, né? A Adri é a presidente, Damiani é o vice, né? E o Damiani é presidente da Construmóvel. O teu é da feira. E o meu eu sou o presidente da Expovale. São duas feiras separadas no mesmo local. Depois da pandemia nós juntamos, unimos as feiras. Mas continua tendo, cada um tem o seu presidente. Então... O Parque do Imigrante está em reformas ali nos pavilhões da entrada ou ainda não? O que o pessoal pode esperar da feira também, né? Vamos lá, então. Expovale de 12 a 15, 18 a 22 de novembro. Sim, esse ano o nosso maior desafio, né? E o pessoal costuma me perguntar, nossa, mas... como se fosse um grande problema. Eu já vejo o copo meio cheio. Sim, teremos um desafio de layout, né? O pessoal acostumado com pavilhão 1, saguão 1, que serão demolidos, né, para que a gente possa executar, então, o novo centro de eventos, ali a continuação, enfim, né, uma nova estrutura aí, que não vai simplesmente atender as feiras, né? Vai atender uma série de atividades, inclusive a Defesa Civil. Então, vai ser um grande equipamento urbano aí que vai ser entregue à comunidade. E nós teremos, ao longo da feira, ao longo do ano, essa obra acontecendo, né, por verba da FUNRIX. Então, ainda nós teremos essa formalização, mas já foi anunciado em dezembro, né, a afirmativa, então, a aprovação dessa verba. E como tem que ser entregue em 2027, essa obra vai estar no auge ao longo da feira. Então, nós teremos ali desde a calçada, né, do restaurante panorâmico, toda aquela faixa até o saguão 1, então... toda imobilizada, virada em canteiro de obras, estará isolada devidamente, né? Então, estamos trabalhando realmente nessa recomposição aí de layout, tentando manter ao máximo a identidade da feira, né, em termos de fluxos e tudo mais,
Mas, claro, teremos muitas mudanças, mas tem sido interessante, porque a gente começa a rediscutir muitas coisas, né? E tentar inovar também. Então, o que nós podemos fazer diferente? Bom, agora que temos essa situação, vamos poder testar isso. Então, isso tem sido interessante. Mas a Expo Vale é uma referência e ela é a vitrine de toda a nossa economia, né? Então, nós temos aí mais de 400 expositores. Então, são mais de 100 mil pessoas que circulam, né? Na última edição, foram mais de 110 mil pessoas. Então, isso é muito relevante para o Vale como um todo, né? Porque nós não teremos só Lajeado lá, nós teremos o Vale em todo representado. Então, a Avenida do Turismo, que a gente trata com tanto carinho, né? E conseguiu, então, reativar. Nós tínhamos muito tempo atrás a Avenida dos Municípios, se eu não me engano, e a gente conseguiu criar a Avenida do Turismo, né? Que foi tão bem recebida. Afinal, Lajeado é protagonista da região, mas nós temos também essa responsabilidade de abraçar, né? Quem está conosco aqui na nossa região. Então, isso é muito interessante em termos de... Porque é um dos setores que está bem abraçado dentro da feira, né? Como é importante essa Avenida do Turismo, porque ela não é municipal, né? Ela é regional, os municípios. Exatamente. Nós temos que entender, né, que a gente trabalha como uma rede e todo mundo cresce junto. Todo mundo se beneficia disso. É um ecossistema, assim como tu falava dos teus terrenos, né? Tu tem um ecossistema de negócios, né? Nós temos que entender que somos um ecossistema turístico. E é isso, né? Onde todo mundo se conecta e usufrui desse público que está vindo conhecer a região. Algumas coisas ficarão de fora. Por exemplo, tinha os brinquedos, né? Isso permanece ou tá a ideia é dúvida? manter. Nós, a princípio, tá? Não posso prometer, porque ainda estamos em construção de layout, definimos uma parte dele. Mas a ideia é não eliminar, né? Nós estamos criando alternativas. A ideia é manter o parque, é manter todos os setores. O pavilhão da agroindústria, o centro de eventos ali, que é a união do 2 e o 3, segue. Né? Nós teremos área externa, área de alimentação lá em cima. Isso tudo permanece. A princípio, com o layout que estamos no momento trabalhando, né? Então, a ideia é que a gente... E a Avenida do Turismo não seria diferente. Então, estamos trabalhando em cima dessa ideia. A questão é só realocar esses pontos, né? O lounge, que deu muito certo. Não sei se vocês recordam, mas é uma conquista de muitos anos. Esse espaço a gente tem maior carinho, que foi um ambiente ali na área externa, né? De alimentação. Tinham drinks, cervejas artesanais sendo servidas ali. Bacana. Então, foi um ambiente Pode de meter os negócios. Isso. Próximo ao playground ali da esquina. Um happy hour na saída ficou, né? Isso, porque ali Melhorar umas coisinhas, mas... Era uma das... É. Sim, a ideia é sempre essa, melhorar. melhorar Nós as vamos coisinhas, aumentar esse espaço, essa é a ideia. Porque, querendo ou não, sempre era muito polêmica a questão dos pavilhões, do fechamento, do horário. Ali se estendia um pouco mais e permitia. Negócios foram realizados ali, era um ambiente diferente. Então, isso foi muito interessante. Não só o networking, né, que aconteceu, claro, também foi um ponto de alimentação, enfim, de descontração, mas também os negócios que aconteceram, porque a feira, né, lembrando, ela é de negócios, ela é uma festa, sim, tem lazer, né, tem diversão, mas, sobretudo, a gente tem que movimentar dinheiro, movimentar as empresas, movimentar o negócio. Ela é uma ferramenta de venda, né? Eu posso... Tu é expositor, tu pode falar. Eu não sou mais expositor. Não dá muito trabalho. Não, eu fui, assim, ó, falar brincando, né? Em 93, minha mãe colocou um stand lá, né? Ela tinha uma fábrica de biquínis e ela colocou um stand lá na Expo Vale. E me lembro ainda que era o pavilhão 2, era 2 e um só, né? Então, imagina, 93, Jimmy Cliff tocou, papapá. Não tinha o salão do automóvel ainda, né? Que é o 3. Então os carros ficavam tudo ali no lounge, tudo exposto enfim. Mas eu preciso colocar uma situação que eu Matheus, né? Eu sei que trabalho, o mais fácil é falar e criticar do que estar lá e ajudar, né? Eu levo isso para mim porque quando eu estou num lado, no Lajadense, eu escuto diversas coisas. Por que vocês não fazem isso, por que não fazem aquilo? Mas eu quero ver em cima disso, assim, ó, eu entendo e eu queria saber o porquê que não dá para fazer, por exemplo, separar as feiras. Então, eu queria ver se tu tem como me ajudar nessa lógica aí. Tu diz, de novo, a Construmóvel, na realidade já era, né? Ela já foi assim, já né? era separada. Então, isso. Por que eu digo isso? Por que eu deixei de expor como imobiliária, né? Então, eu fui, pelo menos, Expo Vale e Construmóvel juntos, eu fui 2 anos, eu fiz a exposição lá,
trabalhando nessa batida de tudo junto, tá? Por que eu saí? Porque eu não conseguia filtrar o público, entende? Entendi. O público da Expovale e o público da Construmóveis são totalmente diferentes. E aí, nesse sentido, a última vez que eu expus como Lajeado Imóveis, eu senti uma dificuldade de detectar o público que veio com interesse em fazer negócio imobiliário, tá? Te entendo. Né? Uhum. E negociações, e sentar, e entrar dentro do parque com esse intuito. Né? Então, quando juntaram, ficou uma grande festa mesmo, ficou bacana. Eu fui um dos entusiastas disso, quis estar presente logo na primeira e pá. E só que eu senti essa situação, né? Que me pegou muito. Então, eu me doía assim, ver as pessoas caminhando no meio do corredor para não ser abordado, né? E aí tu ficava, mas cara, né? E daí tu notava, bom, esse está passeando, esse... Então, tu fazia um investimento significativo, né? Aí tu tem que colocar ali na tua rúbrica um marketing antecipado, aqui um relacionamento de negócios, e tu vai ajustando para fazer com que aquilo, no número, fosse uma situação, mas, na verdade, tu quer ir lá fazer negócios. E relacionamento eu faço em outros lugares. Então, quando a gente tem um relacionamento que eu posso ir em alguma entidade, algum almoço da CIL, alguma situação, alguma palestra, algum evento que o CDL proporciona, alguma festa que o Tiricaça faz, o SET faz, o Lajadense faz, eu estou fazendo relacionamento. As construtoras fazem entregas e lançamentos, tu está lá no meio. Agora, quando tu vai montar um negócio para vender, né, aí é diferente. Então, tu já entra com uma expectativa, tu já entra com uma ansiedade. E aí eu percebi que quando era Construmóvel, as pessoas vinham com mais calma, elas andavam de uma outra forma pelos estandes, analisando, estudando projetos, pedindo para conversar, porque a mídia já se voltava mais para isso também, e aí tu não tinha essa questão do público geral, que vinha ver um carro, que vinha lá ver o parque, ver o show, né? Que eu acho bacana isso, porque quem, desde adolescente, pequeno, criança, tu convive com a Expovale Lajeado, né? É um marco. Agora, para negócios, assim, eu te faço a pergunta. Vamos lá. Como é que faz para conduzir isso aí de uma forma diferente, né? Tá, vamos lá, vamos entender o histórico, né? Nós tínhamos Expovale e Construmóvel sendo intercaladas, né? Um ano Expovale e outro ano a Construmóvel. Chega um momento em que, vamos lá, Construmóvel, uma feira setorial, certo? Expovale, uma feira de negócios, mas ampla, multissetorial. Ok. Vem a pandemia, decide-se por não priorizar nenhuma nem outra, reúne-se as duas e faz-se uma feira. A partir dali, a gente fez uma consulta com os expositores e o que as pessoas nos trouxeram, e isso foi repetido na última edição, inclusive na última edição foi bem debatida essa questão novamente, foi o fato, essa é a visão Matheus, mas sim, quando a gente fala com o pessoal do setor, tem quem pense diferente no seguinte sentido: talvez o teu público seja esse que vem devagar, mas outros do mesmo setor querem esse movimento e eles entendem que um setor fomenta o outro. Então, eles querem essa família que vem para o show, eles querem essa família que vem para a agroindústria, entende? Talvez seja para ti, seja uma questão de nicho que a Expovale não corresponda pela tua expectativa, talvez pelo teu tipo de negócio. Agora, fato é que a maioria optou por voltar e optou por manter, né? Gostaria que a feira se mantivesse junta. Por conta disso. Porque o que acontece? Para a gente conseguir manter uma feira setorial, ela também tem seus próprios desafios, né? Então, nós temos um setor muito forte aqui, sim, e foi um teste, né? Fazer as duas feiras juntas. Mas o que se entendeu foi essa questão do fomento, sabe? Então, talvez seja uma questão específica. Mas nós realizamos novamente a pesquisa e o que se alega é isso. Aí está muito no filtro do cliente. Eu concordo contigo, o filtro é outro e é diferente. Porém, tu tem uma amostra muito maior. E aí há quem se beneficie desse quantitativo, entendeu? Tu potencializa, tu vai para o exponencial de negócio daí. Porque aí tu tem um fluxo muito maior. Não é
o cliente 1 a 1 que tu vai conquistar. Tem quem queira escala. E aí a Expovalha escala. A Expovalha, ela escala, tu trabalhar o exponencial. Aí é muito da estratégia, entende? Como cada um enxerga a feira. Então, hoje eu poderia te dizer nisso, assim, entendendo o histórico, né? E como cada um enxerga. A gente já debateu isso muitas vezes lá, né? Na feira. Mas, em termos de resposta, é isso. Com licença? Com licença. Não, né? Tô tentando entender. Tu trouxe uma pergunta, uma colocação aí que eu super entendo, porque aí é muito do nicho de cada um, gente. Cada empresa tem sua estratégia. E cada empresa tem sua forma, sua abordagem. Talvez o teu cliente tem que entender se o teu cliente está lá, se ele vai, se ele frequenta ou não. Né? A Expovalha, ela é de todos. O que eu vejo, assim, na minha opinião, as duas feiras juntas, elas são muito importantes. Não estou aqui criticando, né? Não. Mas eu acho que... E é um debate aberto. Isso, eu acho que o espaço disponibilizado para as duas feiras, ele deixa muito aquém. Sim, isso nós sabemos. Mas isso é uma discussão que já vem de anos e falta, às vezes, alguém que... Tu falas da infra, Márcio? Nesse sentido? Sim, isso aí. Sim, isso nós já então, lutamos eu acho também. Que tem um espaço fantástico lá, muito mal aproveitado, em termos de estrutura para uma cidade do tamanho que é Lajeado, uma região que é o Vale do Taquari, né, e para fazer uma feira do tamanho que ela é e que merece. Então, eu acho que nessa parte falta muito ainda lá no espaço físico, e aí entra muito a capacidade política, vamos dizer assim, às vezes, de tomar decisão, né? Entramos de novo na questão do planejamento, né? A gente entende também que tem muito a ver com as prioridades do município, né? E o entendimento. Eu acho que é uma prioridade. A feira sem dúvida, é uma vitrine. Exato. É uma vitrine, né? Aí, por exemplo, tem gente que sai daqui e vai para a FISPAL em São Paulo todos os anos, ou vai para a Mercopar, ou vai para, enfim, né? Só a nossa setor da construção civil, quantas tem, né? Então, hoje, se tu vai para uma FISPAL, né? Claro, um outro segmento, mas tu vai para o FISPAL tem um credenciamento, tu entra na parte de exposição lá, o ar-condicionado é central, aquela coisa toda. Mas é o que eu falo, né? Então, sim, então hoje, um dia, numa conversa informal aí dentro da prefeitura, eu, como presidente do Lajadense, eu coloquei à disposição, eu disse, quem sabe, né, o município adquire ou faz alguma situação com o lajadense e transforma naquilo que lá em 60, 70 era o Parque do Imigrante, um ginásio multiesportivo. E lá tu leva campeonato piá, campeonato de vôlei, campeonato de basquete, tu deixa várias quadras poliesportivas indeterminadas, tu faz um ginásio para receber direito às coisas, com estacionamento, tu usufrui de um espaço lá e tu entrega essa parte nobre que a gente tem agora, que virou Aldo Parque, com aquela... A gente fez um remendo lá, né? Sim, tu quer dizer o 2 e 3? O 2 e 3, a gente fez um remendo, né? Então, a gente tem lá uma base toda que dá Mas qualificou bastante, né? Em relação ao que nós tínhamos. E aí, imagina tu investir num negócio só de eventos. Exposições, outros tipos de feira, trazer feira de fora. Festa da uva. E aí tu usar aquele complexo para isso. Mas vamos lá, essa obra que está acontecendo, ela vem nesse sentido. Por isso a minha felicidade. Agora, essas demandas tão históricas estão começando a acontecer, né? A gente usa uma área tão nobre, às vezes, para assistir pessoas que perderam suas casas ou foram invadidas pelas cheias. A gente depois tem que limpar e fazer as crianças praticarem esporte lá ou alugar para pessoas praticarem seus esportes, e daqui a pouco tu corta tudo, encerra tudo, porque nós temos a nossa feira. Então, tu imagina se nós tivéssemos um local para prática de esporte, para assistir as pessoas quando estão desabrigadas, e tu ter um espaço realmente industrial e comercial de exposição. Esse é o mundo ideal, né, Matheus? Eu concordo contigo. Eu concordo contigo, mas aí é uma questão, sim, de planejamento de novo. E aí a gente vai para a questão de planejamento urbano, né? Sim, se tu vai ter um equipamento urbano voltado para a prática esportiva, só para a prática esportiva e para receber as pessoas. Tem o fato de que, às vezes, a gente não pode se dar o luxo com relação à verba pública de talvez ter menos atividades. Eu entendo os dois lados, entende? O fato de que está sendo feito o investimento, ele tem que ter o máximo de flexibilidade possível.
Não é o ideal? Não. Por exemplo, uma feira, ela conta com pontos de esgoto, pontos de água, que oportunizam tantas atividades lá dentro, e talvez no momento ali que a gente vai ter uma prática esportiva, talvez não seja o ideal, tu entende? Cada uso vai ter suas especificidades de instalação, e a partir do momento, quanto mais multipolivalente ele é, mais genérico então, e talvez menos qualidade, né? Eu acho que os profissionais que têm em Lajeado, com a capacidade que a gente tem em Lajeado, ela pode proporcionar isso. Mas, de novo, tem que ter vontade política. Não, é isso. Isso que eu quero dizer é que passa por um planejamento muito mais estruturado. Não, eu concordo, o ideal seria nós termos uma área só para receber pessoas, né? Que poderia ser um ambiente esportivo. Não, podia uma área ser, só né? de eventos, né? Só de receber, porque nós poderíamos, e é o que nós defendemos dentro da CIL, de receber, nós abrimos mão de eventos muito estratégicos, gente, por falta de estrutura. Imagina aquela estrutura toda organizada para receber eventos. É isso que eu falo, sabe? Exato, sim. A gente perdeu o time, não só nisso. Isso é uma das... Eu acho que hoje um dos pontos que a gente perdeu o time, né? Vamos lá, vou ser repetitivo, coisa e tal. Mobilidade, a gente perdeu o time, né? A questão desse grande centro de eventos, a gente perdeu o time. A gente tem um espaço lindo, porque maravilhoso agora, e grande. Olha só, o que a gente vai ter que fazer? Para além de pensar no espaço, a gente tem que pensar nas vias, né? Como isso funciona na mobilidade, não só do evento, mas no dia a dia. Entendeu? Sim. Então, acho que a gente perdeu. Mas quer ver apimentar mais o assunto ainda? Se tu pensar no parque histórico que tem atrás, olha Imagina, que estratégia sabe? maravilhosa se pudesse usar tudo junto. Mas aí existem outros desafios. Acha que nunca foi questionado? Toda vez volta à mesa, né? Nós gostaríamos muito de poder usar um espaço lindo. Eu acredito lindo, que, e de muita qualidade ali. Que era o primeiro objetivo, que era a parte esportiva, hoje a gente conseguiria adequar ela em outro local, né? E aquilo ali é uma coisa que ficou muito bacana. Mas de novo, eu acho que pode fazer tudo no mesmo lugar. Porque a feira ela dura 2 semanas. Mas acho que vai vir, gente. Essa mas nova tem outros estrutura eventos, vocês né? vão ver. É que tu falou, né? O ponto inicial foi por que não se faz uma Construmóvel e uma Expovale. Né? Um dos motivos também, se tu olhar lá, principalmente na parte que é o teu trabalho, ali, a parte de imóveis, os caras fazem investimentos para botar um stand de 300 mil, 200 mil, 80 mil, 300, meio milhão. Então, acho que essas empresas fariam 2 vezes, todo ano, anualmente, talvez teria demanda. Um espaço de 3x4, 3x3 custa quase 5 mil reais. Talvez eu não conseguiria, eu como um lojista, lá botar todo ano numa Construmóvel e numa Expovale. Talvez ainda quem participa das duas, tu disse isso. Muita gente deixaria de optar por uma ou por outra. A ideia não seria ruim, tu estaria nichando as pessoas que vêm para comprar e as pessoas que vêm só para se divertir, de curioso, que às vezes acaba comprando também. Esse é um porém. Uma das coisas, assim, não é uma crítica, mas eu vejo assim, que nem tu falou já antes, né, Adri? A Expovale, ela é uma feira de negócios, né? Mas eu vejo assim, hoje Lajeado, em termos de Santa Cruz, sempre teve um poder aquisitivo muito maior um tempo atrás do que Lajeado. Mas Lajeado hoje se igualou, talvez superou. Não superou. Mas em algumas coisas, sim, muita gente de lá está vindo para cá. E eu vejo assim, hoje, por exemplo, uma feira em Santa Cruz, né? Ela traz diversos shows. Eu sinto a falta de alguns shows como referência aqui. Talvez sim, não tem estrutura lá, talvez teria que botar uns tabuão, fazer que nem num Beira-Rio, numa arena que fazem com o campo do Lajadense, mas eu acho que isso ainda falta para dar uma fomentada ou para abrilhantar ainda mais o evento. Não é uma crítica, mas sim algo que eu acho que deveria ter alguns shows. Eu acho que o último show assim, que teve, assim, uma vez teve, sei lá, uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, uma raça negra. Mas tu não tem algum show assim, daí tu pega Santa Cruz, na quinta, na sexta, sábado, domingo, todo dia tem um show. Mas aí tu tá comparando com o Oktober, né? O Oktober é outro padrão de fomento de dinheiro. São modelos de feiras diferentes. Não é feira, a Oktober é uma festa, né? Festa. Então são modelos diferentes de evento. E captação também, né? Oi? Modelo de captação de recurso público diferente. Isso também é diferente, Cris. Na realidade, lá o show é o atrator, é o que atrai, né? Claro, além da cerveja, do chopp, enfim. Mas é o show que atrai o público. Digamos assim, o objetivo da Expovale não é fazer com que o show atraia, porque
é fazer com que o expositor atraia, entendeu? Então, por isso que eu estava dizendo a partir do final do ano, quando a gente assumiu, né, o nosso show é o nosso expositor. Porque o que acontece? O expositor, ele quer um público família, existe um perfil específico, né, para quem vem para Expo Vale fazer negócios. Então, a partir do momento que a gente tem, claro, depende muito do show, vai atrair esse público, sim. Mas a gente gosta de enfatizar que tem dado muito certo, de atrair shows mais locais, valorizando também os nossos artistas. Acho que essa também é a ideia, né? Nós temos aqui artistas que merecem esse espaço. E o fato de não trazer, sim, a gente demandaria uma estrutura melhor. Nós não temos uma estrutura para, assim, né, para comportar shows como lá. Lá tu vai ter um ginásio só para o show, né? Assim como a Fenachim também está atraindo, né? Então, shows aí que já estão sendo anunciados. E tudo certo, são formas diferentes de pensar o evento. Nós, na Expo Vale, temos uma lógica diferente. Em função disso. É que sempre vem à tona em função... Tu falaste do Jimmy Cliff, né? Foi um show marcante, o falecimento dele trouxe à tona também esse debate. Né? Na época em que nós tínhamos shows internacionais... Mas eram outros números também, né? Exato. Era e outra, números, uma né? coisa bem importante que eu falo, tá? Na época do Jimmy Cliff, lá em meados da década de 90, o que acontece? A Expo Vale, ela tinha uma vocação cultural também. Nós não tínhamos as oportunidades que nós temos hoje de frequentar shows. E nós hoje teve Roupa Nova aqui há pouco tempo no nosso, né, no centro de eventos, mas ele foi só show, o pavilhão, o centro de eventos inteiro. Então, em Lajeado, né? Temos o nosso centro cultural aqui da Univas, que recebe shows, volta e meia. Nós não tínhamos essas opções. Então, a Expo Vale, ela meio que acumulava também essa função cultural. Hoje, com o número de opções que existe de infraestrutura, com um teatro lá, por exemplo, poxa, trazer alguém ali até, né, não faz sentido também. Então, a feira ela é mais focada no local, né, e também nos negócios. Então, só para entender, né, é importante isso. É importante quando as pessoas perguntam a gente poder explicar, né? Eu percebo muito bem isso. Eu consigo ter esse entendimento de vocês assim como eu tenho entendimento do Matheus, do Cris. Exato, né? Exato. Assim como na Praça da Alimentação, eu acho que a gente colocou 2 anos lá a pizzaria, né? Dá super bem como negócio, assim, naquele momento de... Mas também falta, né? Tu não tem... sabemos. Nossa. Sim. E não é uma crítica a quem organiza a não, feira entendo. em si. Sim, né? sim. Mas, nossa, a região merece, entendeu? Com certeza. E por isso que eu te disse já uma vez, à tua disposição também. Com certeza, mas eu vou requisitar todo mundo. Isso me deixa muito feliz. As pessoas têm um carinho tão grande pelo evento, pela marca, né, Expo Vale, Construmóvel, que eu tenho ouvido muitas pessoas colocadas à disposição. E eu acho que isso reflete, né? O desejo de acertar. E isso é muito da cidade, né, das pessoas. Isso aí. Assim como o Matheus fez para acertar, né, a fala dele de querer fazer para que o negócio dele esteja exposto também e dê um resultado para ele como pessoa jurídica, né? Isso aí. É isso aí. Achei que ia voltar aquela fala do... Ele nunca erra, né? Às vezes o Matheus era. Não. Vai lá, tá lá, ó. Nós já estamos com 84 minutos de programa. Caramba! De bate-papo. Caramba. Realmente parece que faz 15 minutos mais nós começamos. Uns 10 minutos foi aquela busca da informação e volta, né? Mas ela acertou, tá? Não vamos tirar o mérito dela que ela acertou. 10 minutos foi ali, Eu acho né? que nós tínhamos muita coisa a mais para poder falar, mas a gente, né? Infelizmente, não pode também invadir e ficar com um programa tão longo. Gostaria que vocês já sabem mais ou menos como funciona o programa, que vocês deixassem um recado final de como vocês enxergam, né, o futuro, uma fatia do futuro, como vocês querem rechear elas, tanto seja na vida pessoal, na vida profissional, lá na tua Nutri lá que tu tá tentando, que me passa o contato dela que eu vou tentar também. Passo. Tá? E que comece então por ti agora, essa vez, que tu fale uma mensagem aí que daqui a pouco tu quer deixar um apelo. Ela falou do dia do lixo, a Nutri? Eu sou o lixo. Não. Ela bota uma pizza. Vou contar uma história. Eu tinha uma colaboradora que trabalhava na pizzaria, né? Comeu uma bala. E aí ela foi na Nutri também, coisa e tal, né? Daí a Nutri disse para ela, um dia da semana é o dia do lixo, né? Tu pode comer cachorro quente, pizza, aquelas coisas mais industrializadas, né? Coisa e tal. E aí ela lá na pizzaria, hoje é o dia do lixo, eu vou comer pizza. Puxa vida! Parceiro, né? Parceiros voluntários. Mas vamos lá.
Então, assim, o que eu imagino hoje, nós que podemos, principalmente eu, que tive sempre essa essência de empreender, praticamente minha carteira de trabalho ela tem 2, 3 empresas só, e por muito pouco tempo, né? O resto foi sempre empreendendo, buscando, tentando, errando, e por isso que cada vez eu busco errar menos, né? Porque eu já bati de cara e quebrei a cabeça alguma vez. E em cima disso, a Lajeado Imóveis hoje, ela em cima do que eu prezo, é geração de renda e emprego, né? Então, a minha felicidade é quando a gente consegue trazer uma empresa de fora que faz geração de emprego, geração de riqueza, que consiga trazer empresas de fora para cá para movimentar segmentos diferentes. A mesma forma, trazer investidores de fora para cá para que eles consigam também se beneficiar da receita que é feita aqui em Lajeado, nossa riqueza, né? E aí consigam também gerar frutos. Então, quando a gente consegue imaginar que isso é um círculo, uma corrente, né, que se eu vou bem, a Adri vai bem, consequentemente o negócio do consórcio vai bem e da pizzaria vai bem, que o meu funcionário pode comprar uma pizza lá, que o meu parceiro possa fazer um projeto com a Adri e que com o meu amigo e até mesmo investidor ele me diga, olha, estou fazendo, e tem isso, estou fazendo um consórcio lá com a Racon. Isso é o negócio, né? Então, a gente não está num mundo onde só é melhor colocar o dinheiro na poupança, no banco, ou é melhor eu ser funcionário público, ou é melhor eu ser um CLT. A ideia é pluralizar essa renda, trazer gente de fora, produzir coisas diferentes aqui, fazer com que esse dinheiro gire, né? E aí que a gente consegue fazer a riqueza. Então, por exemplo, as imobiliárias agora, elas buscam o momento Univates de atender os alunos que passaram em medicina. Então, a gente está lá ansioso, já está atendendo, já está alugando, as pessoas querem entrar e morar, então alguns compram, outros alugam, e então tu vai vivendo essa onda. Por quê? Porque a Univates criou uma situação de ter um curso tão buscado, né? E aí beneficia quem? Quem constrói, quem investe, quem trabalha nesse setor. Pode acontecer o quê? Que esses alunos vão buscar um alimento, vão querer algum outro serviço, já vai diversificando. Então, quando se formam, daqui a pouco vão buscar o serviço de arquitetura aqui para fazer seu consultório, né? Já vão ter uma carta de crédito contemplada para montar a sua estrutura, comprar seu veículo novo. Então, é nessa batida que é a filosofia da Lajeado Imóveis, entende? Sempre gerar recursos, gerar receita, gerar renda, que for com funcionário nosso, que for com parceiro, prestador de serviço nosso. Eu, por exemplo, eu gosto de prestigiar muito quem é meu cliente, meu parceiro, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas situações assim que eu tenho que cuidar, mas quando eu vejo, eu estou lá né? E vou indo, mas eu vou levando, né? Por isso que a gente vai engordando, a gente pega daqui, pega dali, tem que, né? Porque tem a conveniência, né, de estar do lado praticamente, mas eu tenho o outro lado que é meu cliente também, entende? Então, eu tenho farmácia, meus clientes, mas eu tenho a Panvel que atravessa a rua, tá ali, entende? Então, a gente vai sempre nesse equilíbrio, priorizando quem é nosso cliente e aí fazendo esse dinheiro que ele me entrega, eu devolver e assim vai indo, né? Sempre indico quem trabalha lá, pessoal, mesmo que possa estar um valor diferente, vai trocar pneu, vai lá nos Zé Pneus, conversa com o Cris, vê o que ele consegue te ajudar. Se não deu, paciência, ao menos tu foi, né? As tintas, a mesma coisa. Passa lá no Sulcores, faz um orçamento. Deixa eu fazer A gente vendeu uma franquia da Chef Leon porque o Matheus indicou o franqueado para nós. Então, às vezes quase sempre ele acerta. Quase sempre ele acerta, né? Fiquei só pensando, biscoito, café, Carmelito e sorvete bom são todos meus clientes, já pensou? Mas faz parte, né? Todo dia um. Então, né? Faz parte, né? Então, mas é importante a gente criar
em seus negócios essas indicações, né? E vai fomentando e vai indo, né? E é nessa situação que eu trabalho. É não guardar e não ficar só para mim. Sim, eu tenho algumas coisas que fica para mim, alguma tecnologia, alguma busca, alguma invenção aí que eu criei para ter um trabalho mais fluido, que tudo hoje é na velocidade, né? Então, eu cuido muito bem do meu site, eu cuido muito bem do que está por trás do site, né? E aí, isso porque essa é a minha vitrine, né? Não é mais só informativo, né? O grande seu Oswaldo Carlos aí, que Deus o tenha, mas era o canal, depois o A Hora veio. Então, não, hoje a gente tem que se virar de outras formas, né? Tem o A Hora, tem rádio, tem outros meios, revistas, mas o digital está aí. Então, tu tem que saber se posicionar nesse meio. Então, mas toda vez que a gente se posiciona ali, justamente é para isso, né? Angariar, trabalhar e repartir. Eu ia pedir para ele parar de falar, porque não para, o rapaz. Não, mas foi perfeito, cara. Ele falou perfeitamente. Isso aí, uma mão lava a outra. Né? A gente não pode ser só teu amigo ali com interesse, mas se tu me fornece alguma coisa, é importante pelo menos que eu te retribuir, né? É isso, todo mundo cresce junto, né? Perfeito. Essa é a ideia, ecossistema. As pessoas têm muito aquele negócio, tipo assim, tu tem uma imobiliária, o outro lá é meu concorrente. Não, cara, ele é um parceiro, tá fomentando o negócio contigo. As pessoas não enxergam assim, mas parabéns, bacana mesmo. Baita mensagem. Obrigado. Longa, nunca erra. Nunca erra. Muito bom. E tu, Ari? Vamos Mais lá. sutil, né? Sobre a minha fatia de futuro, bora lá. Bora. Então, gosto de ser otimista, vou seguir sendo otimista e curiosa, né? E eu acho que, assim, vendo o futuro da Muran, eu penso que a Muran, ela reflete muito aquilo que eu acredito, né? Que é acreditar nas pessoas. Então, eu acho que valorizar as pessoas de dentro para fora, as pessoas nos surpreendem, faz com que elas se surpreendam, nos surpreendam e tragam resultado por consequência. Mas eu acho que está num ambiente que te faz feliz, sobretudo, porque se tu consegue usufruir de um ambiente saudável, né, e a NR1 está aí, a gente tem tanto essa demanda de saúde mental, né? Estando num ambiente saudável, eu consigo fazer com que o meu cliente tenha a melhor experiência possível. E o futuro que eu vejo é um futuro muito focado nisso, assim, em cuidar das pessoas, sabe? Em ter atenção e o foco nas pessoas. Eu acho que às vezes a gente esquece de ser empático, de se colocar no lugar do outro. Então, isso faz com que a gente entenda o que ele está vivenciando, né? Então, até me fizeram uma campanha aí, me entrevistaram sobre a questão da leitura. E eu sempre digo, né, a leitura é um exercício de empatia, tu enxergar o mundo pelos olhos daquele autor. Uhum. Então, tu sentir as dores do que ele sente, também os desejos, né, ter os sonhos que ele tem. E eu acho que isso faz parte do nosso trabalho também. Né? Se colocar no lugar do cliente, entender a realidade que ele está. Eu não falo só a realidade financeira, eu falo a realidade, o momento de vida do cliente. Poxa, tem clientes que a gente já está no 3º apartamento, né? Então são momentos da vida, a gente participa dessas conquistas. E isso é tão bonito, porque a gente vai crescendo junto. E aí tu faz o networking, né? Todo mundo se ajuda, indica, cresce junto. E eu acho que é muito isso. O futuro que eu enxergo é esse crescimento mútuo, sabe? Que passa por entender o outro, mas todo mundo cresce junto. Todo mundo tem que ter o seu propósito ali sendo atendido. E isso, na realidade, também a gente fez 2 anos atrás um trabalho também de gestão dentro do escritório para entender, né, com uma psicóloga focada em ambiente corporativo, para entender o que as pessoas gostavam, se elas estavam realizadas naquele espaço, se elas queriam continuar ali, e nos surpreendeu positivamente. Então, eu acho que é isso, sabe? Focar em pessoas. E elas vão fazer acontecer o futuro aí adiante. Ufa, que show! Foi um pouquinho mais sucinta que o Matheus, mas eu também gosto de falar, gente. Se me deixar aqui. Ela fala muito em saúde mental, né? Aí o cara começa assim, Deus o livre, né? Oh, não tem alguém batendo na porta lá? O cara chega, né? Deus o livre. Oh, acho que alguém tá chegando. Não é só pauta, né, gente? A gente tem que... Não, acho que foi um bate-papo bem legal, bem leve, né? Muito assunto, muito conteúdo bom, e os dois fazem um trabalho voluntário fantástico, né? Tem 2, tu tem um que tu tá, de certa forma, eu sou apaixonado por futebol, mas não deixa de ser uma encrenca, um desafio grande, e desejo para vocês muito sucesso, que a Expo Vale seja talvez uma das maiores, que todo mundo que expor lá tenha grande retorno. Amém. Né? Que teus negócios prosperem dentro da... A gente conhece a esposa do Cris, né? A irmã do Cima.
Então a gente já vê que a empresa de vocês já está bem conceituada, né? Isso tem certeza que vai ser. E a tua imobiliária também, né? Que venda muito e que de vez em quando tu me peça um crédito lá, um contemplado ou não contemplado dos teus clientes. Nós estamos aí, acho que é por aí, vamos se ajudar a trabalhar junto, fomentar esse mercado. Obrigado, Márcio. Valeu, Cris. Né? Que todo mundo que vem para cá tem que comer bem, então tu também está aí para ajudar nós nesse ramo. Da minha parte é isso aí. Acho que tu encerra lá. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, quer dizer, eu Obrigada. agradeço, né, em nome da Parabéns Adri também. pelo- Com certeza. Em nome da Adri, eu Pelo agradeço convite. também. Isso aí. Parabéns, Matheus, pelo trabalho, né, pela tua empresa e pelo teu voluntariado, da mesma forma, Adri. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Um bate-papo descontraído, bacana. E dessa forma a gente encerra o 16º programa podcast Fatia do Futuro. Nos sigam nas redes sociais, não esqueça de curtir, compartilhar. E para fechar o programa, o Cris vai fazer o joinha. Joinha. E manda aqui, ó. Se o Matheus ainda é novo, que patrocina nós. Ele tomou 8 garrafas de água. Comeu um camelo. Brincadeira. Até a próxima.